tarde. Como o Eduardo já me apresentou, meu nome é Beatriz e eu vou estar apresentando aqui para vocês a minha monografia. Né? Vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo e a presença da banca, agradecer a professora Maria Carla, ao professor Silvio e também ao professor Eduardo. O título do meu trabalho é Como uma onda no mar, análise de eventos climáticos extremos a partir de séries históricas para o litoral brasileiro. Esse trabalho ele foi elaborado sob orientação do professor Eduardo Bulhões. Bom, aqui eu fiz mais ou menos uma organização, né, de como está a apresentação, que segue mais ou menos o padrão do trabalho escrito. Né? Sobre a introdução, a gente trouxe os conceitos que norteiam a pesquisa, né, todos os assuntos. A gente fez um apanhado geral desses assuntos e, à medida que a gente foi desenvolvendo o trabalho, a gente foi se aprofundando em cada um desses assuntos. Na introdução, a gente fez um apanhado geral sobre os extremos climáticos e relacionou os extremos climáticos ao conceito de vulnerabilidade e risco. A gente fez também um apanhado geral sobre a zona costeira, e aí a gente se aprofunda sobre a zona costeira lá na área de estudo. E, por fim, a gente trouxe as definições dos aspectos climáticos brasileiros. Claro que dando um enfoque maior para a zona costeira, mas é interessante falar no geral. Né? Sobre os objetivos, o objetivo geral é fazer uma caracterização climática da zona costeira do Brasil, a partir de séries históricas de dados meteorológicos, e os objetivos específicos são dois, que é analisar os indicadores de extremos climáticos para o litoral brasileiro e analisar a variabilidade interdecadal das condições atmosféricas médias para o litoral brasileiro. Sobre a justificativa do nosso trabalho, né, ela foi pautada principalmente no fato de que os assuntos relacionados ao clima, eles têm sido muito destacados, eles têm ganhado muita atenção na mídia, na internet, e a gente vem vendo muito isso, né, sobretudo assuntos sobre extremos climáticos. A gente vem se dando conta dos grandes eventos de chuvas e enchentes que vêm ocorrendo no Brasil e também outros eventos que ocorreram ao redor do mundo, ondas de calor, enfim. Então, compreendendo essa perspectiva, a gente justifica esse trabalho e também tem, né, como principal ideia promover o diálogo entre as ciências da natureza e as ciências sociais e promover também a divulgação científica. Aqui na área de estudo, né, a gente produziu esse mapa que traz exatamente o litoral dividido em regiões, né, que é como a gente fez a análise dos resultados do trabalho, e trouxe também os limites marinhos, né, nessa linha mais escura que destaca o mar territorial. Bom, sobre a área de estudo, de acordo com a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a zona costeira ela se trata de uma área de interação de ar, mar e terra e considera todos os seus recursos ambientais, sendo eles renováveis ou não renováveis. Neves e Mirri, 2008, eles ainda destacam que a zona costeira brasileira, por conta de sua extensão, eles destacam também o tamanho do país, né, país-continente. A zona costeira ela apresenta diferentes ambientes climáticos, que vai desde o equatorial úmido, o úmido equatorial e subtropical e tropical, passando pelo semiárido nordestino, chegando ao subtropical do sul. Né? E esses ambientes eles variam de acordo com relevo, também de acordo com os fatores condicionantes do clima, enfim. Em questão de localização, a zona costeira ela se estende desde a foz do rio Oiapoque, bem ao norte, até a foz do rio Chuí. Em questão de
área, a zona costeira ela tem cerca de 524 mil quilômetros quadrados, sendo que desse total, cerca de 425 mil quilômetros quadrados correspondem à faixa terrestre. E a faixa marítima, ela se estende por 12 milhas náuticas, o que corresponde mais ou menos 22,22 quilômetros. Além disso, né, a zona costeira brasileira, ela percorre cerca de 20 mil quilômetros, considerando todas as reentrâncias de baías e estuários. Ainda também é interessante destacar, né, que a zona costeira ela possui 442 municípios que são distribuídos ao longo de 17 estados. E a gente fez, né, um anexo no nosso trabalho que traz todos esses municípios destacados certinhos. Sobre a base conceitual, como eu falei logo no início, a gente trouxe de novo alguns conceitos que foram abordados na introdução e também trouxe outros conceitos que ajudam a compreender de forma mais objetiva os extremos climáticos, né? A gente começou falando de clima e climatologia geográfica e, como já se sabe, o estudo do clima ele é feito a partir, né, dos diferentes tipos de tempo que se observam, e esse estudo ele é feito dentro de um período de mais ou menos de 30 anos. E aí, considerando esses diferentes tipos de tempo, a gente já entra na ideia da climatologia geográfica, porque a formação, até mesmo desses diferentes tipos de tempo, nos mostram que a atmosfera é dinâmica e que ela está em constante modificação. E é justamente a climatologia geográfica que vai falar isso, né? Que a atmosfera ela está sempre mudando, sempre recebendo influências de massas de ar que correspondem ao sistema primário, né, de circulação, e também à circulação secundária, que é a entrada de frentes, a passagem de ciclones e anticiclones móveis. Então, ela destaca, né, que a atmosfera ela é dinâmica. Tendo essa ideia de que a atmosfera é dinâmica, dessas entradas de massa e tudo mais, a gente entra no conceito de sistemas climáticos atuantes no litoral. Essa parte, né, ela foi escrita de acordo com Niemer, 1989, e ele destaca que existem algumas massas principais que agem no litoral brasileiro, mas que, de alguma forma, todas as massas de ar que agem na América do Sul, elas têm alguma influência direta ou indiretamente no litoral. Só que aqui a gente destacou aquelas que têm principal influência, né, para a zona costeira, que é a massa tropical atlântica, a massa equatorial atlântica e a massa polar atlântica. O autor ele ainda destaca outras duas que não são muito conhecidas, elas não são muito estudadas por não se saber muito sobre a sua formação, né, que é a massa superior e a massa polar norte. E aqui nessa imagem a gente trouxe mais ou menos essa circulação. E sobre a circulação secundária, a gente destaca as frentes, os ciclones, os anticiclones, e sobre esses sistemas que interferem na atmosfera, que os extremos climáticos eles tratam de forma mais profunda, né? Porque um extremo climático não é nada mais do que a intensificação desses eventos, desses ciclones, dos anticiclones, dos eventos de chuva, enfim. E aí a gente trouxe essa segunda imagem que destaca justamente a ocorrência dos extremos climáticos de uma forma, de como elas têm ocorrido, né? Essa segunda imagem ela foi adaptada do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e no último relatório que foi publicado no ano passado, que foi o sexto relatório, eles trouxeram afirmando que os extremos de calor e os extremos de precipitação, eles têm se alterado, sobretudo por conta da influência humana, da influência da atividade humana, né? Foi destacado nesse relatório que os extremos de calor, eles têm sido mais intensos e crescem mais à medida do passar, né, dos anos desde 1950, né?
Então, eles observaram justamente essa tendência. Essa imagem, ela destaca que nessas 3 siglas aqui do lado, NSA, NES e ISS, o litoral brasileiro. NSA quer dizer Norte da América do Sul, NES, Nordeste da América do Sul, e ISS, Sudeste da América do Sul. E o que a gente pode observar é que, de fato, houve um aumento nos extremos de calor e que esse aumento, né, em questão do grau de confiança na contribuição humana, foi de alto a médio. Aqui nos extremos de forte precipitação, só houve o registro de aumento para o Sudeste da América do Sul. E se a gente observar no grau de confiança da contribuição humana, foi baixo por dados inconclusivos. Mas, de qualquer forma, a gente pode observar que, de fato, os extremos climáticos eles têm sido cada vez mais intensos. Nessa parte aqui, né, de materiais e métodos, o tipo de pesquisa desenvolvida para esse trabalho foi descritiva quantitativa, por análise, coleta e processamento de séries históricas de dados atmosféricos, bem como por análise de referências bibliográficas. As séries históricas que a gente analisou, elas cobrem o período de 1961 a 2020 e elas trazem os dados de temperatura máxima, mínima e de precipitação. Sobre esses dados, eles foram coletados todos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, o BDMEP, né, que pertence ao Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados eles foram coletados de 64 estações convencionais, que são aquelas estações que retornam os dados mais antigos, e de 54 estações automáticas, que são aquelas que retornam os valores mais atuais. E aí aqui a gente produziu esse mapa que traz justamente toda a localização dessas estações e também destacou, né, o tipo de cada uma, se ela é automática e se ela é convencional. Sobre os índices de eventos extremos que a gente utilizou para os nossos resultados, eles foram todos através do projeto Clindex, que é uma plataforma, né, que abriga um conjunto de índices, diversos índices, que permite a compreensão desses eventos e também como eles têm se apresentado ao longo dos anos. Para o nosso trabalho aqui, para o meu TCC, a gente selecionou apenas 11 índices, sendo que desses 11 índices, 2 são sobre temperatura média, 3 sobre temperatura máxima, 3 sobre temperatura mínima e 3 sobre precipitação. Para a gente processar todos esses dados, a gente utilizou um software livre, né, em linguagem de programação R, que foi o RStudio. E aí a gente pegou todos esses dados coletados no BDMAP e processou ali no RStudio para poder gerar todos os mapas e gráficos do trabalho. Para os resultados, a gente separou em quatro categorias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma agora. Bom, sobre os índices de temperatura média, como eu falei, foi o de temperatura máxima média e mínima média. E o que a gente observou, conforme foi processando os dados, é que a tendência para as temperaturas médias é de aumento. São todas tendências positivas para todo o litoral dentro do período analisado. Quando a gente analisa o mapa, a gente observa que esse aumento ele segue um padrão zonal, indo de sul até norte. Sobre as temperatura máxima média, o que a gente observou foi que a região norte é considerada a região mais quente e a região sul é a região mais fria. Quando a gente se atém aqui à série histórica, que é representada por esse gráfico aqui, a gente observa justamente essa tendência positiva, né, sobretudo para a região sul e sudeste, que foram as regiões que registraram o maior aumento. A gente destaca também a região nordeste, que ela tem um incremento um pouco maior. E a mesma coisa sobre a temperatura mínima, né? A região sudeste tem um incremento positivo, a região nordeste também, e a região sul também segue um incremento. Claro que a região norte também, né? Mas a gente dá destaque para essas demais regiões. Quando a gente estava processando os dados desses 2 índices, o que a gente observou foi que houve aproximadamente um aumento de 2 graus Celsius dentro do período analisado.
e aquela mesma consideração, né, sendo a região sudeste e sul com um incremento mais relevante. Sobre as temperaturas máximas, foram 3 índices: o máximo mensal da temperatura máxima, o número de dias quentes e o número de dias frios. O que a gente observa também para esses 3 índices é justamente a mesma tendência de incremento, né? Incremento para todas as regiões, né, nos valores da temperatura, mas quando a gente analisa o mapa, a gente vê que esse incremento ele não segue um padrão zonal, ele já é organizado de outra forma ao longo do litoral, ele não é padronizado certinho, né? Mas a mesma coisa quando a gente analisa as séries históricas, é que houve um aumento para todas as regiões. Considerando esses 2 gráficos aqui, que representam os dias quentes e os dias frios, a gente observa que há uma queda, né, no número de dias frios e, consequentemente, há um aumento no número de dias quentes, sobretudo aqui para a região norte, que é que tem o maior destaque no aumento desse número de dias quentes e diminuição, né, no número de dias frios. No máximo mensal da temperatura máxima, a gente observa que a região sudeste é aquela que tem o incremento mais destacado, né? Sobre os índices de temperatura mínima, também são 3, que é o mínimo mensal da temperatura mínima, o máximo mensal da temperatura mínima, e aqui esse último índice corresponde ao número de noites quentes. Número de noites frias. E o que a gente observa de novo é um aumento de todas as temperaturas, é a tendência positiva. E eu destaco aqui, né, sobre os índices de temperatura mínima, que o incremento ele é significativo, sobretudo para as temperaturas mínimas. Há um incremento para todas as temperaturas, né, médias, máximas, mas quando a gente observa os índices de temperatura mínima, a gente consegue enxergar que o aumento dessa temperatura ele é mais expressivo. O mínimo mensal da temperatura mínima e aqui o máximo mensal da temperatura mínima, quando a gente analisa o mapa, esse aumento ele é zonal novamente, né, indo de sul em direção a norte, e aqui na série histórica a gente observa a região nordeste com um incremento, a região sudeste também, todas as regiões, né, têm esse padrão. O máximo mensal da temperatura mínima, eu destaco aqui, né, a região norte com o maior incremento, sobretudo aqui a partir da década de 2000, e a mesma coisa aqui também para o mínimo mensal, né, a partir de 1990, 2000, esse incremento ele é um pouco maior. E é a mesma coisa sobre os índices de temperatura máxima, né? A partir das décadas de 1990, 2000, esse incremento ele tende a ser mais expressivo. Aqui no número de noites frias, o que a gente observa é uma queda. E quando a gente comparou, né, esses dados com alguns estudos, principalmente o estudo de Alexander 2005, a gente observou que o estudo dele traz as médias globais, né? E a gente observou que todos os índices, né, os índices de noites quentes e noites frias, eles seguem o mesmo padrão dos nossos índices. As noites frias elas tendem a diminuir, então, consequentemente, as noites quentes aumentam. Sobre os índices de precipitação, são 3 também, que é o de precipitação total anual, o de chuvas fortes, né, que é esse R20 milímetros, e o de dias úmidos, que é representado por esse R95P. O que a gente observou já é diferente da temperatura. O padrão aqui não é positivo, a tendência não é positiva, a tendência ela é negativa, sobretudo para o índice de precipitação total. E quando a gente também comparou os nossos resultados com alguns estudos, o estudo de Costa 2020 trouxe que a tendência é de fato negativa, sobretudo para o índice de precipitação total. Quando a gente processou todos os dados, e dá até para analisar aqui nos mapas, a região sudeste é considerada a região mais seca
e a região norte é considerada a região mais úmida. E isso é para todos os índices de precipitação que a gente conseguiu observar. E aqui a gente, nas séries históricas, né, a gente conseguiu observar que as duas regiões que têm a tendência negativa mais expressiva são as regiões sudeste e nordeste. As regiões sul e norte, elas têm até um leve incremento nos valores da precipitação total. Só que o que acontece é que dentro do período analisado, né, a tendência é que é de fato negativa. Sobre os índices de fortes chuvas, que é esse segundo, a gente observou a mesma coisa, a região sudeste é a mais seca, a região norte a mais úmida, e esse mesmo padrão de diminuição. Só que o que a gente analisou e comparou também com estudos de costa é que quando esses eventos de chuva forte eles ocorrem, eles tendem a ser mais intensos e também mais prolongados. E quando a gente considera os extremos climáticos e volta naquele conceito de vulnerabilidade e risco, a gente vê que, de fato, esses eventos de forte chuva, eles têm sido considerados como extremos climáticos e pode levar a sociedade a uma situação de risco e possível vulnerabilidade. E a mesma coisa sobre os dias muito úmidos, né? A tendência é negativa, mas quando esses dias ocorrem, né, eles tendem a ser mais intensos e também prolongados. Bom, por fim, né, sobre as considerações finais, o que a gente observou, né, com base nos dados obtidos, o que a gente destaca, o que eu destaco primeiro, é a importância da análise desses dados e dos cálculos estatísticos sobre a temperatura máxima, mínima e de precipitação, sobretudo para a costa brasileira, né? O que foi observado foi a tendência expressiva de aumento nos valores de temperatura, sobretudo aqueles referentes aos de temperatura mínima, uma tendência de redução significativa nos valores de chuvas, e também destaco a importância da utilização de ferramentas de análise de interpretação de dados, né? Porque a gente só conseguiu analisar tudo isso, chegar a todos esses resultados através da utilização do RStudio. E é isso, meu trabalho. Muito obrigada.